CD Jovem não tarnará. Boa tarde, Profeta Vanderlei. Tarde de sábado, mais uma mensagem. Vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Bom, o título da mensagem é: a volta de Jesus, ela assemelha a sua morte, a segunda vinda? Chama os amigos, pega uma caneta, um pedaço de papel, os parentes, ouvir a mensagem, e poucas pessoas estão pegando. Vou explicar depois. Segundo Pedro 3,10, virá como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passará por grandes estrondos e incendiarão, os elementos da terra arderão, queimarão abrasados, tudo o que há na terra será desfeito. Nós que aguardamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Em Mateus 25, de 45 a 52, Mateus 27, de 45 a 52, Mateus 26, na sua crucificação, nós vimos falar que Jesus irá como ladrão à noite. Ele estava preparando para prender, para crucificar Cristo. Na noite de quinta para sexta, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Uma noite, Pedro, segunda vez, negou Cristo, e tem mais outra. Na ressurreição de Cristo, na morte de Cristo,
a morte de Cristo, houve 2 ladrões, à direita e outra à esquerda, que morreram na morte de Cristo. Também houve salvação do ladrão à direita. Na ressurreição de Cristo, nós vamos ver aqui que na morte de Cristo, sim, houve ladrão do esquerdo à direita. E na morte de Cristo teve terremoto, teve trevas e teve ressurreição. Terremoto vai ter na segunda vinda de Cristo. Apocalipse 14:6. O céu recolheu-se como um pergaminho, todos os montes e ilhas moveram dos seus lugares, os ricos, os grandes, os comandantes, vão dizer, as cavernas e as rochas, cai sobre nós e outras pessoas, se não estiver preparado. Escondei da face daquele que está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Chegou o dia da sua grande ira e do Cordeiro, quem é que pode sustê-lo? Então, na morte de Cristo, na morte de Cristo teve medo, as mulheres, tal, teve terremoto, certo? E o céu e teve trevas também, 3 dias. Essas trevas estão em Mateus 24:29. Então o sol não dará a sua claridade, segunda vinda, a lua e as estrelas, a lua se tornará em sangue, as estrelas do seu firmamento. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu. A morte de Cristo, trevas. A segunda vinda de Cristo, trevas. E a traição também que teve, eles teve um medo quando Jesus foi morrer. Também alguns teve medo quando ele ressuscitou. Gênesis 3:6. Então era a virada da tarde e perguntou ao seu Deus: onde está Adão? E ele falou: estou aqui entre as aves. Por que está escondendo entre as árvores? Porque temos medo do Senhor, porque estávamos nus. A morte de Cristo teve medo da ressurreição e teve medo lá no Jardim do Éden, quando o homem se viu despreparado diante de Deus. Também vai ter medo na sua segunda vinda. E vai ter morte também. Apocalipse 6:14. Vamos ver a morte aqui. Segundo Tessalonicenses 2:10. Então será revelado o homem na iniquidade, o filho da perdição, do qual o Senhor matará com o sopro da sua boca. Vai ter medo? Vai. Mateus 24:29. Aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu, e todas as nações verão e lamentarão, ou seja, terão medo. Muito bem. Agora, a chuvinha boa danada aqui. Agora, segunda vinda de Cristo. Mateus 27:45. Terremoto na segunda vinda de Cristo, que eu já falei uma vez. Mateus 24:7. Havereis guerras, terremotos e rumores. Terremotos e rumores de terremotos. Teve terremoto já, né? Apocalipse 14:6. Agora, meia fazer essas comparações aqui é um pouco meia, prestar bastante atenção. Daniel 12:1. Vamos para a ressurreição que teve na morte de Cristo, vai ter na segunda vinda de Cristo.
Eis que naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do povo de Deus e os seus anjos da terra. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde aquele tempo jamais haverá. Será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros por eternidade, depois de 1000 anos. Morte ressurreição na primeira vinda de Cristo e ressurreição na segunda vinda de Cristo. Morte dos ladrões na primeira vinda de Cristo e também na segunda. Ida para o céu na primeira vinda de Cristo, que é o ladrão à direita, e na morte de Cristo, a Bíblia diz que a sepultura abriu, muitos corpos ressuscitou e entrou na cidade pelas portas, que é a Nova Jerusalém, provavelmente são os 24 anciões. Na segunda vinda de Cristo, há duas coisas. Agora, na ida de Cristo ao céu, 1 Tessalonicenses 1,9. Então, tendo acabado de Jesus falar para eles, Jesus subiu às alturas, 2 varões puseram-se a ele e disse, varões de anjo, hein? Varões galileus, por que está olhando para as alturas? Esse mesmo Cristo que foi assunto entre nós virá a segunda vez da mesma maneira como veste subiu entre as nuvens e virá com todos os anjos. Apocalipse 1,7. Virá com as nuvens do céu, com todos os anjos, e todo olho verá. Apocalipse 8, de 1 a 5. Eu estou sentado aqui por causa de um probleminha que eu estou vendo. Eis que o céu fez silêncio por meia hora, que equivale a Cristo, a morte de Cristo. Agora, Mateus 22, 14. Mateus 22, 14. Na primeira vinda de Cristo, foi poucos os que aceitaram, quando ele estava vivo, né? Depois que ele morreu, aqueles que foi pregado, por exemplo, como o jovem rico, como depois teve Félix, o rei Agripa, teve Herodes, teve a mulher de Pilatos, por exemplo, foi salva. Judas Iscariotes teve morte também, perto da morte de Cristo, vai ter morte perto, está tendo morte perto da segunda vinda de Cristo lá. Israel, guerras, doenças, não importa, certo? Ah, mas você sabe que é a segunda vinda? Sei, porque o mundo nunca disse que tinha que unir para poder melhorar. Essa primeira união aconteceu no céu, quando Lúcifer disse que o governo dele era melhor do que o de Deus e que eles iam ter um governo melhor. Aí uma terça parte dos anjos, infelizmente, uniu com ele, certo? E nunca teve no mundo, para ser um só governo, teve sim, sempre teve. Deus, Jesus, quando criou, e entrar o pecado no mundo que Jesus não deixou. Ficou, vamos supor assim, confuso as coisas. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Jesus veio aqui e suspendeu a terra e os habitantes dela e pôs na porta do céu. Aí agora ele manda escolher. Tem a porta do céu, que é estreita, e tem a porta da perdição, que é para baixo, larga, voltar para o pecado e para a morte eterna. Aí cada um vai escolher. Certo? Falo isso para vocês, que eu bato 12 horas numa mensagem. É mais fácil pegar a Bíblia e ler, ouvir, não é isso? Do que isso aí. E mais quase 400 pessoas, ou 500 ou mais que eu tenho no YouTube, aqui quase ninguém está pegando. E a Porta da Graça, inclusive, lá no YouTube, eles estão dizendo agora o seguinte, que a Porta da Graça vai fechar e vai pegar muitos de surpresa. Mas se não tem tempo, se não tem interesse para tirar meia hora para poder ouvir a palavra de Deus, certo? E seguir a Cristo, você vai ter que assistir duas coisas ao mesmo tempo, que é o caminho de Deus em primeiro lugar e as outras coisas em segundo. Mas tem horas para as coisas, para as diversões, tem horas para festa de aniversário, certo? Viagens, tem hora para tudo, certo? Tá bom. O Evangelho do Reino está acabando de ser pregado. E a porta do chão? Quando Jesus não vem, a vantagem é que na porta do chão muito está. Não, agora chegou. No médico vai aqui, vai calcular e tal. Quando morre, o pessoal fica com aquele pesar. Mas aquele pesar, Jesus disse, mulheres de Jerusalém, vocês estão chorando por mim? Chorai por vós e vossos filhos. Se além está
A lenha está fazendo assim quando a lenha está verde. E o que será quando ela estiver seca? Fogo. Muito bem. Jeremias 30, de 5 a 8. Jeremias 30, de 5 a 8. Jeremias 30, de 5 a 8. Os crentes de Tesalonica foi uma das perdições deles. Por quê? Porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Na hora que ela for proibida, quem não tiver bem conhecimento, mas eu não sei ler e tal, tem minha mente ruim, pede sabedoria a Deus, que teve uma mulher que ela não sabia ler, e ela pediu a Deus para ensinar ela a palavra, e ensinar a ler, e ela aprendeu. E ela dá curso bíblico hoje. E Jesus falou que os mudos vão conversar, os cegos vão enxergar, certo? Não é só na vinda dele, não. Você está cego com o verdadeiro caminho, você pede a Deus, que eu já vi pessoas pedir, e em sonhos Deus mostrar qual é o caminho verdadeiro e a igreja verdadeira, certo? Não tem desculpa para ninguém. Essas coisas que estão acontecendo lá, porque a palavra não está entrando, pela natureza Deus se revela, para que tais homens não fiquem indesculpáveis. Desde a criação, está lá em Romanos 30, de 5 a 7. Vamos ver aqui como é que vai estar os homens no dia do Senhor. Pode estar, né? Porque se querer, Deus salva todo mundo. Todos se envergonharam de um povo que nada valerá, não servirá. Não quer Isaías. Jeremias 35. Uma chuvinha boa aqui agora. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando a luz. E porque se tornaram pálidos todos os rostos. Ah, que grande dia! É aquele dia. E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, e ele ficará livre dela. Muito bem. A volta de Jesus, segundo em Daniel 12, 1 e Jeremias 35, é tempo de angústia. O povo de Deus vai lutar com ele, e se tiver algum que aceitou a marca do inferno, a marca da besta, a morte vai ser amarrada, eles vão procurar o povo de Deus para matar, e vão procurar a morte não vai fugir deles. Os anjos vão colocar o povo de Deus antes desse caso acontecer. Deus vai passar para os anjos, ele vai passar o dia. E no dia ele vai passar a hora. 1 Tessalonicenses 4,16. A morte de Cristo teve a ressurreição. A segunda vinda vai ter? Vai. Então o seu Deus dará ordem de comando, ressoado a voz do arcanjo, que é Cristo, né? Jesus vai dar a voz para os anjos, ao som da última trombeta, trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Certo? Teve pessoas também vivas que foram para o céu sem passar pela morte, igual vai ter agora. Teve Enoque e Elias. Eles não passaram pela morte. Certo? Muito bem. Apocalipse 21. A vinda de Cristo também vai ter com trevas. Vi descer do céu um anjo e uma chave com a corrente e um selo, e prendeu o dragão, pôs nele selo, para não mais enganar as nações, até completar 1000 anos. Esses 1000 anos aqui depois, quando Jesus vir, que a terra vai ficar sem luz, sem nada. Ou nós vimos o estado da terra aqui. Depois nós vamos ver o estado da terra aqui. E Joel 2, 29 diz: o sol se tornará como saco de cinza, a lua como sangue, as estrelas cairão do seu firmamento. E de sorte que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos 2, 1 a 13.
É 2. Atos dos Apóstolos 2. Atos dos Apóstolos 2. Fumo, fogo e vapor sairão da terra. O sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue e as estrelas cairão no firmamento, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lucas 24, Lucas 25, 1 fala. Lucas 25, 1. Aparecerá sinal no sol, no céu, na lua, nas estrelas, angústias, nações e perplexidade por causa das ondas do mar. Homens derramam de terror na expectativa das coisas virão. Aparecerá o sinal do Filho do Homem na nuvem do céu. Ora, quando começarem a acontecer essas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Muito bem. Agora, Mateus 24, Mateus 25, 41. Na morte de Cristo teve morte? Teve a morte de Judas, certo? Na ressurreição de Cristo, não lembro que se teve morte não, tá? Mas na morte teve, a morte de Judas. E na vinda de Cristo, na segunda vinda, vai ter morte? Vai. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, por fogo eterno, preparado por o diabo e seus anjos, porque tive fome de comer, ali haverá choro e ranger de dentes. Certo? E 2 Tessalonicenses 2:10. Será revelado o homem dentro de coalho, e vamos abrir Apocalipse 19:15. Virá o cavaleiro branco com a espada na mão, e com ele regerará de um jeito de ferro as nações, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Certo? Agora, Atos 1:9 fala. Atos 1:9 quando Jesus foi ao céu. E quando Jesus virá, eu disse como anjos. Agora, como vai estar a terra depois da segunda vinda de Cristo, os 1000 anos que o arrebatamento diabólico cai por terra? Muitas coisas. Segunda chance depois que Jesus vem, cai por terra. Vê aqui? Se tem outra segunda chance, nós vamos fazer o que nós queremos agora. Agora eu pergunto, se tem uma segunda chance, e os mortos que morreram agora perdidos? Jeremias 4:23. Olhei para a terra e ei lá sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Vai ter vivos aqui. Vocês querem ver? Na segunda ressurreição, eles vão topar tudo isso aqui. Apocalipse 20, de 7 a 12. Satanás será solto por pouco tempo, subirá à superfície da terra, sitiará as nações nos 4 cantos da terra, de Gog e Magog, que a segunda ressurreição que vai dar é Deus, que Satanás ele não pode dar vida. Por mais que tenha inseminação, que Deus não é contra, esse negócio do robô aí, Deus já é contra. Né? E já é contra uma coisa falar que não é gente. Inclusive tem uns programas aí que eles põem os retratos das pessoas para falar. Tem jogo, certo? Semelha Chaves. Eu estou orando a Deus para consertar. Nós tem gente que está no calor, a véspera, a vida eterna, a mudança de governantes, políticos. Eles dormem de noite? Não, aquela pessoa vai governar. Todos os dois querem. Satanás quer de um lado levar quase o maior gente possível para o inferno. Deus quer todos no céu, dessa geração. Vai depender de quem. Se eu deixo as coisas...
eu não ainda vi, não. Ah, eu tô deixando para depois. Aí você tá pondo Deus em segundo lugar. Você nunca vai chegar. A eternidade aqui, ó, você pode pôr o mundo dentro dela que não vai preencher. Certo? Que Deus é contra, né? As coisas do mundo. Outros, o dinheiro. Outros, emprego. Outros, o vício. Certo? Outros, a boa vida. Quer ter trabalho. As coisas de Deus. Conseguir as coisas difíceis. Deus não é contra, né? Também tem que lucrar. E ser honesto. E a Bíblia diz para os ricos, não sejais gananciosos e não coloque o seu coração na riqueza, que ajudem os pobres, ajudem. Não é só os ricos, não. A pessoa que pode dar um conselho, uma visita. Eu falei lá na outra mensagem, que minhas duas últimas mensagens vocês viram que pegou o Velho Testamento e o Novo. Nas duas cidades, e o juiz investigativo. E agora pegou o velho, Daniel, Jeremias, duas passagens bíblicas e Gênesis, certo? Então o Velho Testamento ele é um pano de fundo do Novo. Foi a besta que anulou a Bíblia, e até falsos profetas dizem, nós não pregamos a Bíblia, que prosperidade, dinheiro e ganhar para Satanás. Né? Se o falso profeta não arrepender, ele vai queimar séculos. E você, imagina você. A Bíblia diz em Apocalipse 11, 18. Acho que é 11, 18. A Bíblia fala assim: chegou a hora de Deus dar o galardão aos seus servos, os profetas, e destruírem os que destroem a terra. E viu a arca da aliança no céu. O maná, que é a alimentação saudável, a vara de Arão que não floresceu, que é a cruz de Cristo que nós carregamos, e as provas que nós passamos, que muitos dizem, eu estou uma vez salvo para sempre, não precisa preocupar com nada, não vai acontecer nada ruim comigo, tem nada. E os 10 mandamentos que organiza. E você já viu uma lei, um juiz, uma lei, eu já vi um juiz sem lei? Casamento sem lei? Não. Mas qual é mais importante, o casamento ou a lei? É o casamento. Mas algum perguntou assim, olha, ele foi bem fundo. Ele falou assim, olha, foi um pessoal da polícia, né? Disse assim, olha, quem não guarda o sábado tá perdido? Eu respondi para ele assim, quem está indo para o céu e de vez em quando ele mata, de vez em quando ele mente, adultera, habitual. Porque acidental, não. Ele está salvo? Ele vai ser salvo? Ele falou, não. Eu falei, então está respondida a pergunta que você me fez. Certo? Então, tchau para vocês. Todo dia uma mensagem. Porque o último sinal, ele vai sobrar para dar para todos. E quando fechar a porta da graça, é com as dores do parto, né? Inclusive, lá, Jesus comparou lá com os dias de Noé, com uma mulher que está para dar à luz as dores do parto. Deus ele costuma basear suas coisas sempre na natureza, né? Coisa interessante. Então, vocês pega o vídeo todo, porque se aqui eu não assisto a palavra de Deus, eu não leio, não vou ler ela eternamente. E a Bíblia diz que quem não lê ou ouve a palavra de Deus, esse não é de Deus. Ou se eu for pregar para alguém e ele não aceitar, que ele não pertence a Deus. Só estou dando um respaldo, certo? Aí só já ninguém pode julgar ninguém, certo? E na hora que Deus encarcar uma enfermidade, a pessoa morrer, ele morre convertido, mas as bênçãos de Deus aqui, também ele perde. E, quer dizer, ele salvou a vida dele, né? Pessoas andam falando aí dos dentes para fora, e não acreditam que Deus não existe, que precisa fazer a Bíblia. Se Deus pôr uma enfermidade nele incurável, ele derrete no chão e pede a Deus perdão 1 bilhão de vezes. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que a vida só pode quem tirar ela Deus, porque foi ele que deu, e que ninguém foge da presença de Deus, e aí? Tchau para vocês.
Até a próxima mensagem. Eu vou fazer uma oração aqui para todo o planeta, nós todo pecador, as pessoas que não estão poucas ouvindo, que estão ouvindo, precisa converter. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra. Em nome de Cristo, chuva boa, né? Porque está tendo a chuva seródia. É difícil o caminho para o céu, eu sei disso, mas nós temos que esforçar, né? Esforçar, e muito reino de Deus tomar de esforço muito para entrar nele. E as pessoas precisam converter, que está no teu caminho, precisa voltar, que conhece precisa ir. Jovens que dizem que é fraco. Tem uma mensagem aí, Jesus quer os jovens. Será que a culpa é de Cristo? Será deles? De Cristo não é. Pessoas que saíram olhando para a igreja por outra coisa, que entrou não olhando para isso, entrou olhando para Cristo. Do mesmo jeitinho ele está. Pior que pode ter choro e ranger de dentes. E eles vão confessar diante da Nova Jerusalém que Deus foi justo, que eles não foram salvos, que ele não quis. Jesus está a passos da porta da graça, fecha em cima. Salva, Fábio, meu irmão, as duas famílias, a minha e essas do mundo todo. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. E que as pessoas pegam, sinta desejo por a vida eterna, por as coisas eternas, e odeia as coisas do mundo, as coisas passageiras, que nem disse o apóstolo Paulo. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Até amanhã, a próxima.